Nesse vídeo eu vou fazer a análise de dois fundos, VRTA11, que é um fundo imobiliário, e XPCA11, que é um FIAGRO. E para você não perder tempo, vou deixar aqui embaixo nos capítulos onde eu começo a análise do VRTA11 e onde eu começo a análise do XPCA11. Lembrando que essas análises são pedidos de inscritos. Se você quiser que eu fale a respeito de qualquer fundo imobiliário, é só você deixar um comentário aqui no vídeo que eu estou anotando. Olha só, nesse vídeo aqui então, o Maurício pediu a análise do VRTA11. Subindo um pouco aqui, o Matheus e o Rubens pediram análise do BTCI11. Só que eu falei desse fundo ontem, então tem até que respondê-los. Aqui em cima, a Fabiana pediu análise do XPCA11, que é o que eu vou falar aqui também nesse vídeo. E aqui um pouco mais acima, o Alexandro e o José Luciano pediram análises de outros fundos imobiliários. Vou fazer uma lista e pelo menos 2 ou 3 vezes por semana eu compilo essa lista para trazer as melhores análises para vocês, bem atualizada. Dito isso, vamos direto ao ponto. Vou começar falando do VRTA11, que é um fundo imobiliário de papel bastante antigo na Bolsa de Valores, bem conhecido. Nesse momento ele está sendo negociado a R$ 78,00, PVP 0,87, ou seja, 13% de desconto, dividend yield quase 13%. É um ótimo dividend yield. Olhando aqui algumas características do fundo, como ele é de papel, a maioria dos seus recursos ele vai investir em CRIs, LCI, essa parte focada em crédito imobiliário. Ele é para investidores em geral, qualquer pessoa pode comprar cotas do fundo, é administrado pelo Banco Fator, gerido pela Fator Administração de Recursos, que cobra uma taxa aí bem tranquilinha de 1% ao ano. Esse fundo tem um benchmark, ou seja, uma rentabilidade alvo. Ele busca entregar para o cotista pelo menos IPCA mais 6% ao ano. Só que ele não possui taxa de performance, apenas essa taxa aqui de 1% ao ano. Na minha opinião, é uma taxa realmente bem tranquilinha. Olhando agora onde que ele investe os seus indexadores, temos aqui 86% em CRIs, 11% em cotas de outros fundos imobiliários e 2,7% em caixa. Sendo que os seus CRIs, na verdade, sua carteira de investimento no geral, vem rendendo em sua maioria o IPCA. 97% rende IPCA, só que não é somente esse indexador, né? É o indexador mais uma taxa prefixada. Nesse caso aqui dos CRIs, o fundo vem rendendo IPCA mais uma média que vem variando de 7% a 9% ao ano, vai depender da marcação a mercado, e CDI mais uma taxa que vem variando de 2% a 3% ao ano. É uma excelente taxa, na minha humilde opinião. Duration médio, aproximadamente quase 5 anos. Quanto ao dividend yield médio dos fundos imobiliários que ele investe, ele adquiriu a um dividend yield de 11,21% ao ano, equivalente a IPCA mais 6,50%. Só que como a gente está vendo os fundos imobiliários caindo, o dividend yield acaba aumentando, né? Na verdade, o dividend yield on cost, que é o que pouca gente fala. Olha só, nesse caso aqui, então, a carteira de fundo do VRTA11 vai rendendo 13,10%, ou seja, IPCA mais 8,31% ao ano. É uma boa taxa, mas eu preciso fazer algumas considerações quanto a essa parte de fundos imobiliários aqui do VRTA11. Quanto à distribuição por setor, temos a maioria construção, deixa eu marcar aqui, né? Nem estou marcando. A maioria construção, que pega 16%, alimentos, que pega 11,64%, e fundos imobiliários de papel, na sua parte aí de FOF, que pega 11,38%. O restante, conforme você está vendo aí na tela, vários setores de vários devedores diferentes. Se você der uma olhada, o VRTA11 é um fundo realmente bem diversificado, possui um bom portfólio. Olha só, ele possui todos esses CRIs. São mais de 50 CRIs. Ele ainda possui cotas de alguns fundos imobiliários. E aqui vai a minha crítica. É que ele vem basicamente fazendo algumas ancoragens em alguns fundos imobiliários. Não que eu não goste de todos, eu até gosto de alguns aqui. Mas eu acho que se o fundo imobiliário focasse em papel, que foi o que ele nasceu para ser feito, ele ia entregar uma rentabilidade melhor para o seu cotista. Se você der uma olhada aqui, até que ele vem entregando uma boa rentabilidade. Um dividend yield aí no último ano entre 0,7% e 1%. É um dividend yield muito bom. E ele sempre vem pagando direitinho. Todo mês vem entregando dividendo para o seu cotista. Mas uma coisa que me incomoda demais é essa parte aqui de fundos imobiliários do VRTA11. É só você dar uma olhada aqui, ó. Entra no Clube FI, repito. Entra no Clube FI, coloca lá VRTA11 e vê os comentários de outros investidores para você não ficar alienado somente no que eu falo. Então, entra lá e toma a sua própria opinião. Na minha opinião, VRTA11 é um bom fundo, tem bons ativos, vem entregando dividendos de forma regular. Isso aqui é interessante, né? Bem interessante. Mas uma coisa que me incomoda bastante
essa parte bem aqui, ó. Porque se ele investisse pelo menos em fundos imobiliários antigos, bem consolidados, eu ficaria tranquilo. Mas esse não é o caso. Já gostei bastante do VRTA11. Hoje eu não gosto tanto assim. Eu ainda acho que ele vale a pena por causa do seu portfólio. Mas, a depender do que a gestão falar, eu posso até mudar de ideia. Próximo fundo. Agora eu vou falar do XPCA11. Ele vem sendo negociado a R$ 6,10. Pode ver que é um Fiagro base 10, né? E só para deixar um aviso, se eu chamar o XPCA11 de fundo imobiliário, você releva, viu? Ele é Fiagro. Mas como eu sempre venho falando fundo imobiliário, fundo imobiliário, fundo imobiliário, acaba que isso fica na minha cabeça. Mas vamos fazer uma análise completa agora do Fiagro XPCA11. Vem sendo negociado aproximadamente R$ 6,00. Está com PVP de 0,66, ou seja, 34% de desconto e um dividend yield de 17,58%. Mas repito, o que é o dividend yield? São os rendimentos pagos, ou seja, já é passado, dividido pelo valor da cotação atual. Então, se a cotação cai, o dividend yield aumenta. Não quer dizer que o fundo imobiliário, na verdade o Fiagro, está aumentando seu rendimento, mas sim porque a cotação caiu. Mas vamos entrar aqui agora no relatório do fundo para a gente ver. Como ele é um Fiagro, ele investe em ativos ligados ao agronegócio. E esse tipo de investimento, ele é bem recente. Para você ter ideia, ó, esse fundo aqui teve seu início em 2021. A maioria dos Fiagros teve seu início nessa época, 2021, 2022, enfim. Esse fundo é gerido pela XP, administrado também pela XP, que cobra uma taxa, olha só, vou até abaixar aqui, que cobra uma taxa da administração de 1% ao ano, é uma taxa bem tranquilinha, mas cobra uma taxa de performance de 10% sobre o QCD, 100% do CDI. Aí eu já não concordo, até porque hoje a gente tem, por exemplo, o CDB que está rendendo 110% do CDI, 115% do CDI, até a renda fixa está rendendo mais do que o CDI, né? Você acha investimentos que está rendendo mais do que o CDI. Então eu acho que isso aqui é um pouco salgado para o cotista e no longo prazo ele perde muito a sua rentabilidade. Mas continuando, hoje o fundo conta com 106 mil cotistas, acredito que seja pelo preço, né? Aproximadamente aí R$ 6, R$ 7 reais. Você se expõe ao setor do agronegócio. Esse fundo investe 79% de seus ativos em CRAs, certificados recebíveis do agronegócio, 12,6% em cotas de fundos de investimento em direito creditório ligados também ao setor agro e 8,2% em caixa. As suas principais alocações, em alguns fiagros você vai ver culturas, temos aqui 25% usina, 11% etanol de milho, 10% grãos, 11% cooperativa, 9,5% cana e o restante conforme você está vendo aí na tela. Também é bem diversificado nessa parte de alocação, mas tem uma grande exposição em usinas. Quanto aos seus indexadores, 88% vai render o CDI e 12% vai render o IPCA, mas não apenas esses indexadores, é o indexador mais uma taxa prefixada. Nesse caso, IPCA mais uma taxa que vai variando entre 7% e 8% ao ano, e CDI mais uma taxa que vem variando entre 3% e quase 5% ao ano. Também é uma excelente taxa, na minha humilde opinião. Agora, quanto ao portfólio do fundo, eu acredito que ele seja bem diversificado, porque ele possui mais de 30 ativos na carteira. Quando é um fundo assim mais de papel, né, focado em papel, em dívidas imobiliárias ou dívidas do agronegócio, se tem 30 ativos para cima, eu já considero bom. Nesse caso, ó, ele possui mais do que 30 ativos, então eu fico bem tranquilo em relação a isso. E agora vamos entrar em alguns pontos que vêm impactando diretamente a rentabilidade desse fundo. Se você der uma olhada aqui na distribuição média por cota, em agosto ele distribuiu 10 centavos por cota, em setembro aproximadamente 8 centavos por cota e em outubro ele cortou pela metade, ó, mais do que a metade, 4 centavos por cota, porque o fundo vem entregando um rendimento cada vez menor por causa disso aqui, ó. Outros fiagros, se eu não me engano, o CPTR11 e o RURA11 estão passando pelo mesmo problema, que é ativos dando problema. Nesse caso, aconteceu a recuperação judicial da AgroGalaxy, isso querendo ou não, impactou a rentabilidade de vários fiagros que possuem esse ativo aqui na carteira, e o gestor até alertou aqui para a gente sobre outros devedores. Claro, de acordo com o que eu marquei aqui, ó, não há nenhum outro nome além da AgroGalaxy que desperte maiores preocupações neste momento, mas ele colocou aqui alguns pontos para a gente considerar. A FS Bioenergia
muitas notícias negativas vinculadas à empresa recentemente relativas à alavancagem e, naturalmente, à capacidade de pagamento. Mas, de acordo com a explicação aqui do gestor, até então parece bem tranquilo, mas é um ponto para a gente ficar em alerta. E outro, o Solúbil. A empresa atuante no segmento de biodefensivos é controlada pela Aqua, mesmo o fundo acionista da AgroGalaxy, que pediu recuperação judicial. Com a recuperação judicial da AgroGalaxy, é de se esperar uma redução na oferta de crédito para as empresas com o mesmo acionista. E aqui embaixo eles complementam que a gestão continua monitorando de perto a evolução das negociações. E sendo bem sincero, o XPCA11 até possui um bom portfólio. Matheus, me dando problema. Beleza, cara, mas esse tipo aqui de fundo, ele tende a rentabilizar um pouco mais, justamente porque pode dar esses problemas. Não quer dizer que ele tem uma carteira ruim, até porque a carteira dele é bem diversificada. Agora eu vou dar minha opinião. Se você não se importa com a quantidade de taxa que está pagando, porque esse fundo cobra taxa de performance, é um bom fiagro. Se você gosta desse segmento, particularmente falando, eu não invisto em fiagros. Eu acho que a questão de rentabilidade e retorno não compensa. E se você quiser saber os riscos que você corre por investir em fiagros, é só você clicar nesse card que está aparecendo na tela. Até lá!